13. Racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores é um método que consiste em transformar o denominador irracional de uma fração em um número racional. Para fazer isso, é preciso multiplicar os termos de uma fração, ou seja, o numerador e o denominador, por uma expressão radical, a qual chamamos de fator racionalizante. A racionalização simplifica e facilita os cálculos manuais. Por exemplo, é muito mais fácil trabalhar com raiz de 2 dividido por 2 do que 1 dividido por raiz de 2. Além disso, utilizamos essa técnica, pois o resultado da divisão por um número irracional apresenta um valor com pouca precisão. Aqui a seguir eu tenho o quadro com os principais tipos de racionalização de denominadores. Nós vamos ver cada um deles de uma forma bem abreviada. Denominadores com uma raiz quadrada. Esse é o caso mais simples. Nesse caso, o fator racionalizante de raiz quadrada de A é raiz quadrada de A. Exemplo, racionalizar a fração 3 dividido por raiz quadrada de 2. Se multiplicarmos o numerador e o denominador por raiz quadrada de 2, a fração não se altera. E na nova fração, o denominador passa a ser racional. Então, é o que nós vamos fazer aqui. A gente vai multiplicar 3 dividido por raiz quadrada de 2 por raiz quadrada de 2 no numerador e no denominador. Raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 igual a 1, ou seja, não ocorre nenhuma mudança aqui no resultado. Só vai ocorrer aqui a racionalização. Então, 3 raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então a resposta é 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2. A forma 3 raiz quadrada de 2 dividido por 2 é chamada racionalizada e foi obtida multiplicando ambos os termos por raiz quadrada de 2, que é chamado fator racionalizante. Caso 2. Denominadores com uma raiz não quadrada. Nesse caso, o fator racionalizante de raiz n de a elevado a n é raiz n de a elevado a n menos n. Então, um exemplo. Racionalizar 2 dividido por raiz cúbica de 3. Então, eu multiplico em cima e embaixo, ou seja, no numerador e denominador, por raiz cúbica de 3 ao quadrado. Por quê? Raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes raiz cúbica de 3 vai dar raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, cortando 3 com 3, o 3 sai fora da raiz. E aí nós vamos ter 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado dividido por 3. Ou seja, 2 raiz cúbica de 3 ao quadrado é 9. Então, 2 raiz cúbica de 9 dividido por 3. Racionalizar 8 dividido por raiz cúbica de 4 elevado à quinta. Então, aqui nós vamos multiplicar em cima e embaixo, numerador e denominador, por raiz cúbica de 4. Porque raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4 à quinta dá raiz cúbica de 4 elevado à sexta. 6 dividido por 3, 2. Então, sai fora da raiz 4 elevado ao quadrado. Aí em cima eu vou ter 8 raiz cúbica de 4 dividido por 4 ao quadrado é 16. Simplificando aqui numerador e denominador, ou seja, dividido por 8, nós vamos ter a resposta igual a raiz cúbica de 4 dividido por 2. Terceiro caso, denominadores do tipo raiz quadrada de A mais B. Nesse caso, o fator racionalizante de raiz quadrada de A mais B é raiz quadrada de A menos B. Exemplo, racionalizar 1 dividido por raiz quadrada de 5 mais 2. Esses casos todos de racionalização de denominadores
eles têm ligação com os produtos notáveis. E nesse caso aqui, há uma ligação com o produto da soma pela diferença. Então, eu tenho aqui a fórmula, sendo que o a é igual a raiz quadrada de 5 e o b igual a 2. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo que é chamado conjugado, ou seja, o mesmo valor que eu tenho aqui, raiz quadrada de 5 mais 2, só que com o sinal invertido. Então vai ficar raiz quadrada de 5 menos 2. Em cima e embaixo, multiplicado em cima e embaixo. 1 vezes raiz quadrada de 5 menos 2 é raiz quadrada de 5 menos 2. E aqui eu vou ter, olhando aqui ao quadrado, então eu vou ter raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a 5. E 2 ao quadrado, que é o b ao quadrado, eu vou ter menos 4. 5 menos 4 é 1. Então eu vou ter a resposta raiz quadrada de 5 menos 2. Quarto caso, denominadores do tipo raiz quadrada de a menos b. O fator racionalizante de raiz quadrada de a menos b é raiz quadrada de a mais b, ou seja, é o seu conjugado. Tá? Conjugado, como nós vimos, é a mesma expressão, só que com o sinal oposto. Se eu tenho menos aqui, eu vou ter mais aqui. Exemplo, racionalizar 1 dividido por raiz quadrada de 5 menos 2. Aqui é igual, nós vamos cair no caso de produto notável da soma pela diferença. Né? Então, o a é igual a raiz quadrada de 5 e o b igual a 2. O b igual a 2. Então, nós vamos multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 5 mais 2. 1 vezes raiz quadrada de 5 mais 2 é raiz quadrada de 5 mais 2. E embaixo nós vamos ter a ao quadrado, que é a raiz quadrada de 5 ao quadrado, que é igual a 5, menos b ao quadrado, que é 2 elevado ao quadrado. Então, 5 menos 4, isso resulta em 1. Então, eu vou ter como resposta raiz quadrada de 5 mais 2. Quinto caso, denominador do tipo raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b. O fator racionalizante de raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b é o conjugado, ou seja, é raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b. Exemplo, racionalizar 1 dividido por raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 3. Aqui cai no mesmo caso, né, de produto notável, do produto da soma pela diferença. Então aqui, eu comparando, eu vou ter que o a é igual a raiz quadrada de 5 e o b é igual a raiz quadrada de 3. Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. 1 vezes isso é isso mesmo, né? A mesma coisa, raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3. Embaixo eu vou ter a ao quadrado, que é a raiz de 5, raiz quadrada de 5 ao quadrado, que resulta em 5, menos raiz quadrada de 3, que é o b ao quadrado, elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Corta 2 com 2, eu vou ter 3. Então, aqui, resolvendo aqui embaixo, eu vou ter 5 menos 3. 5 menos 3, 2. Portanto, a resposta é raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 3, tudo dividido por 2. Sexto caso, denominador do tipo raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b. O fator racionalizante de, entre parênteses, raiz quadrada de a menos raiz quadrada de b é, entre parênteses, raiz quadrada de a mais raiz quadrada de b, ou seja, é o seu conjugado. Exemplo, racionalizar 1 dividido por raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Aqui cai no mesmo caso, né, de produto notável, do produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter aqui o a igual a raiz quadrada de 3, que está aqui, e o b igual a raiz quadrada de 2, que está aqui. Então, eu vou ter 1 vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, que é raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2, sobre raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2, vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 2. Que aí eu caio nesse caso.
a ao quadrado menos b ao quadrado. A ao quadrado é raiz quadrada de 3 ao quadrado, isso resulta em 3. Menos b ao quadrado é raiz quadrada de 2 ao quadrado, resulta em 2. 3 menos 2, 1. Então, o resultado vai ser simplesmente o que eu tenho aqui no numerador. Raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2. Curiosidade. No volume 10 da obra Os Elementos, Euclides enuncia um processo para racionalizar denominadores do tipo, entre parênteses, a mais ou menos raiz quadrada de b e, entre parênteses, raiz quadrada de a mais ou menos raiz quadrada de b. Sétimo caso, denominador do tipo raiz cúbica de a mais raiz cúbica de b. O fator racionalizante de raiz cúbica de a mais raiz cúbica de b é raiz cúbica de a elevado ao quadrado menos raiz cúbica de ab mais raiz cúbica de b ao quadrado. Então, exemplo, 1 dividido por raiz cúbica de 2 mais 1. Então, eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, que é ao quadrado aqui, menos raiz cúbica de 2 vezes 1, né, que é o a vezes b, que é raiz cúbica de 2, e mais raiz cúbica de b ao quadrado, que é 1 ao quadrado. Então, multiplico em cima no numerador e embaixo no denominador por essa expressão. Aí eu vou ter 1 vezes isso, então repete, né, aqui no numerador. E embaixo eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Tá? Então, corto 3 com 3, resulta em 2. 2 sai fora da raiz. Mais 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1. Então, embaixo eu vou ter 2 mais 1, 3. Logo, a resposta é, entre parênteses, raiz cúbica de 4, que é o 2 ao quadrado aqui, menos raiz cúbica de 2 mais 1, dividido tudo por 3. Oitavo caso, denominador do tipo raiz cúbica de A menos raiz cúbica de B. O fator racionalizante de raiz cúbica de A menos raiz cúbica de B é, raiz, entre parênteses, raiz cúbica de A ao quadrado mais raiz cúbica de A vezes B mais raiz cúbica de B elevado ao quadrado. Ou seja, ele cai no caso do produto notável, que é produto da diferença pelo trinômio. Eu tenho a fórmula aqui. Então, exemplo, racionalizar 1 dividido por raiz cúbica de 2 menos 1. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador, pelo fator racionalizante, que é raiz cúbica de A ao quadrado, então raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais raiz cúbica de A vezes B, que é raiz cúbica de 2 vezes 1, que é raiz cúbica de 2, né? E mais raiz cúbica de b ao quadrado, mais raiz cúbica de 1 ao quadrado. Então, aqui em cima eu vou ter raiz cúbica de 2 ao quadrado é raiz cúbica de 4, mais raiz cúbica de 2, e mais o 1 ao quadrado é 1, raiz cúbica de 1 é 1. E embaixo eu vou ter esse termo aqui elevado ao cubo, que está aqui, ó, ao cubo. Então, eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, isso resulta em 2, porque eu corto 3 com 3, né? Menos o b ao quadrado, que é o 1 ao b ao quadrado não, b ao cubo, que é 1 elevado ao cubo. Tá? Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 2 elevado à terceira, corto 3 com 3, sai fora da raiz, fica 2, menos 1 ao cubo. 1 ao cubo é 1, então menos 1. Então, 2 menos 1 é 1. Então, o resultado vai ser simplesmente o numerador, ou seja, raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1.